Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família. O crescimento sempre produz dores, muito mais ainda quando nós pensamos no crescimento espiritual. O verdadeiro crescimento espiritual exige um alto preço a ser pago por todo aquele que se dispõe a crescer, a desenvolver-se em sua vida espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele diz o seguinte: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós percebemos essa questão da dor e do sofrimento na própria expressão que o apóstolo Paulo usa. Ele diz o seguinte: eu esmurro o meu corpo. Ele está comparando a vida cristã, a vida espiritual, a um atleta, possivelmente um boxeador. E ele está falando que esse boxeador, para que aprimore a sua força, para que aprimore a sua velocidade, para que aprimore a sua capacidade técnica, ele esmurra o seu corpo, ele submete o seu corpo a um rígido regime de treinamento, a uma rígida dieta, para que ele possa dessa maneira crescer e tornar-se um opositor, um oponente capacitado para enfrentar os seus adversários e para vencê-los. Quando nós lemos essa palavra, mas esmurro o meu corpo, imediatamente vem à nossa mente a ideia de dor, a ideia das marcas no corpo desse atleta, a imagem daqueles roxos que ele tem no seu organismo produzido pelos murros que ele recebeu, aquelas marcas roxas que estão ali no seu organismo, mostrando o fato de que ele de fato esmurrou o seu corpo e o submeteu à servidão. O atleta, para que se aprimore, ele se submete a treinamentos árduos, ele ultrapassa os seus limites normais, ele se submete a um treino com cargas maiores, cada vez mais pesadas, com atividades longas de treinamento, em que ele está, dessa maneira, treinando o seu corpo físico e também treinando a sua mente para suportar os rigores das competições a que ele será submetido. Ele não fica apenas em treinamentos isolados, individuais, mas ele treina também com outros atletas. E dessa maneira ele se prepara para que ele esteja fortalecido e pronto para enfrentar outros oponentes. Qual a razão desse sofrimento? Qual a razão de todo esse treinamento? Ele treina assim para que ele reduza o seu corpo à escravidão, para que ele reduza todo o seu ser à submissão, para que ele alcance domínio próprio sobre todo o seu ser, sobre o seu corpo e a sua mente, para que dessa maneira ele seja capaz de alcançar a vitória nos jogos. É um fato bem sabido que a vitória nem sempre é fruto apenas do treinamento físico. Muitas vezes ela é fruto da nossa mentalidade, da maneira como nós somos capazes de resistir à prova, à dor, aos rigores de uma batalha. Por isso, ele faz tudo isso para alcançar domínio próprio sobre o seu corpo, para submetê-lo, reduzi-lo à escravidão, como ele diz aqui no verso 25, para em tudo se dominar. Nós cristãos somos atletas também. Na verdade, quando o apóstolo Paulo pensa nesse atleta, esse boxeador, ele está pensando no cristão, está pensando em mim e em você. Nós somos atletas que também estamos envolvidos numa luta. Nós não estamos envolvidos numa luta como aquele atleta que combatia nos jogos da sua cidade. Não, nós estamos envolvidos numa luta muito mais árdua, muito mais atroz. Nós lutamos contra o diabo e seus anjos. Nós lutamos contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Nós lutamos contra todo o poder das trevas. Nós somos parte do exército de Deus. E para que este exército de Deus seja vitorioso,
Cada soldado deve aprender a exercer domínio próprio sobre sua vida. Cada soldado deve esmurrar o seu corpo e reduzi-lo à servidão, para que então possamos estar caminhando ao lado do Senhor, possamos permanecer firmes e possamos alcançar a vitória. É preciso, portanto, irmãos, que exerçamos domínio próprio para rejeitar os apelos da carne, do mundo e do diabo que querem levar-nos para longe de Deus. É preciso, portanto, que esmurremos o nosso corpo, que o reduzamos à servidão, que alcancemos domínio próprio para que possamos vencer as tentações que o diabo, de modo tão sagaz, lança sobre nossas vidas. É preciso que estejamos esmurrando o nosso corpo para alcançar domínio próprio, para que possamos suportar as aflições do dia mau que virá sobre a minha vida e sobre a sua vida. Possamos permanecer firmes nesse dia e, tendo feito tudo, alcançar a vitória. É preciso domínio próprio para que permaneçamos ao lado do Senhor, combatendo com Ele. Retroceder é impensável. Fugir à batalha não deve passar jamais pela nossa mente. É preciso domínio próprio para que percebamos que devemos combater ao lado do Senhor até alcançar a vitória. Precisamos permanecer ao lado dele, que é o nosso capitão, que é a nossa força, que é o nosso general, para que nele sejamos vitoriosos. É preciso domínio próprio para permanecer firme ao lado do Senhor, até alcançarmos a vitória, para que Ele nos coroe, para que sejamos nele mais do que vencedores. Meu amado, a nossa grande alegria naquele dia será quando o Senhor nos receber e quando o Senhor declarar: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E então naquele dia, depois de termos esmurrado nosso corpo, termos alcançado domínio sobre nossa vida, termos permanecido firmes ao Senhor, naquele dia, depois de termos recebido a saudação do Senhor, nós nos ajoelharemos diante dele e ele nos coroará, não com uma coroa de louros que se perde, mas ele nos coroará com a incorruptível coroa da vitória. Meu amado, vale a pena esmurrar o seu corpo, reduzi-lo à servidão e permanecer ao lado do Senhor. Vale a pena. Deus te abençoe.